Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nós, eu, José Queiroz, e a nossa queridíssima Mari Lourdes, para juntos com vocês darmos início ao estudo de mais uma página aberta do nosso programa do mesmo nome. E hoje nós convidamos vocês para verificar o livro Fonte Viva, capítulo 55. O título é Elucidações. Então, abram, venham junto, deem a sua participação e vamos ver o que a espiritualidade tem a nos ensinar hoje. Não é isso, Mary? Hoje está baseado em quê? Fonte Viva traz hoje a análise, né, de nosso querido Emmanuel, da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, né, no capítulo 4, versículo 5. E nós vamos ver o que é que o nosso querido Paulo fala nessa carta. Como o versículo é logo no início, né, então a gente não vai aprofundar tanto, né, mas o próprio início já nos fala muito do que é que Paulo, da essência um pouco dessa carta, né? Da mensagem que ele queria levar, inclusive tão atual para a nossa reflexão hoje. Ele começa dizendo, né, Queiroz, por ele ter recebido essa função por misericórdia, ele não se achava que ele tinha recebido, vamos dizer assim, o apostolado porque ele era magnífico, não. Ele entende que ele tinha recebido aquilo por misericórdia, né? E que por isso temos alcançado, não desfalecemos. Então nós precisamos entender que o trabalho que nos é ofertado na vida é por misericórdia, para que a gente possa, né, nos desenvolver e evoluir. E aí ele diz que ele dá um roteiro para os trabalhadores do Cristo. Ele diz, né, precisamos abdicar da falta de decoro. Que a gente não adultere a palavra de Deus, mas manifeste a verdade. Nós nos recomendamos a toda a consciência humana perante Deus. Olha só. Ou seja, eu estou diante de uma consciência humana e perante Deus falando a mensagem do Cristo. Então eu não posso adulterar, eu não tenho que faltar com decoro, eu não posso mentir, eu tenho que estar na verdade. Né? Fantástico, né? No mínimo, né? Afinal de contas, se a gente for no termo, né, discípulo ou apóstolo, ele tem sempre a base daquele que procura seguir, aquele que procura absorver, colocar em prática no seu dia a dia os ensinamentos. Isso. Né? E aí ele segue dizendo, né? O evangelho ainda está velado, ou seja, ele ainda não foi mostrado totalmente. Está encoberto por aqueles que se perdem, olha só. Nos quais Deus deste século, os deuses desse século, cegou, né, muitas das pessoas. Mas o farol do Cristo, né, o farol do Evangelho, que é a própria... Olha, eu achei isso muito interessante que ele coloca, olha. Há um engano, há um torpor nas pessoas, né? E ele diz, isso tudo é para que não resplandeça o farol do Evangelho, da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Evangelho é a própria imagem de Deus, né? Do nosso Pai. Muito forte. E aí, isso é verdadeiro, com certeza. Chega o nosso versículo, que ele diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas ao Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. As pessoas, às vezes, elas interpretam o servo que ele coloca aqui como a se humilhar, né? Mas o servo está no sentido está pronto para servir ao mestre,
pronto para levar a sua mensagem. E é mais ou menos por aí que o nosso querido Emmanuel vai nos ofertar com os seus ensinamentos de hoje, né, Queiroz? Exatamente. E aí ele já começa... O Facebook aqui vai partindo que ele não Tá. está me ajudando Ok. hoje para eu ajeitar com vocês aí as interações. Ok. Botando aqui. Então, Emmanuel começa dizendo que nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com um proveito desejável, o ensinamento do Mestre. Então, o que precisa estar em primeiro lugar é a mensagem e não o mensageiro. Porque, infelizmente, nós somos ainda, falhos e possamos nos sentir orgulhosos, vaidosos, achando por palestrar ou por fazer um trabalho numa casa espírita ou seja qual for a denominação religiosa, que por eu levar a mensagem, eu saber traduzir aquele texto, eu me achar superior. E aí Emmanuel vem dizer, olha só, primeiro nós somos aprendizes, já começa daí, né, Queiroz? Exatamente. Ou seja, não tem nenhum Estamos professor. galgando cá. Não tem nenhum professor. Nós, e ele se inclui, nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor. Então, se nós estamos ainda na vaidade, na soberba de que já sabemos, a gente já não está em comunhão. Porque quem está em comunhão com o Senhor, com o Evangelho, não está no ego. Não vai deixar que a sua personalidade seja maior do que a mensagem. Até porque o termo aprendiz, ele é iniciante mesmo. Os significados sinônimos dele é justamente isso, principiante, iniciante, novato, inexperiente. Isso tudo é significado de aprendiz. Estagiário, leigo, calouro. Ou seja, engana-se qualquer mortal na Terra, ou seja, encarnado, que ache que sabe de alguma coisa e que por isso possa se envaidecer. Porque quando nós estamos muito mais passíveis pela base que nos aproxima mais favoravelmente, mais fortemente dos animais, porque nós temos ainda um caminho curto na seara do bem. O nosso caminho é muito mais alongado, levando em consideração reencarnações e oportunidades existenciais que a espiritualidade, pela misericórdia divina, nos dá. Nós temos muito mais na balança oportunidades em erros, em quedas, do que valores edificados. Eu posso ter um bocado de valores em edificação, é diferente. Mas os já edificados ainda são muito poucos. O que me faz entender por que Emmanuel não nos chama nem de discípulo e nem de apóstolo. Porque apóstolo aí é que não é nada mesmo. Mas aprendizes. Para colocar você no nosso lugar. Porque como diz, a música de Carlinhos Conceição, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. A tarefa, o trabalho, o desenvolver, vamos dizer assim, do pesado, esse compete a eu, compete a você. E mesmo assim, nesse talento que Deus nos oferta, quantas vezes a gente não continua em queda? Sim. A ponto da espiritualidade trazer informações, quando o Chico ainda estava por aqui, eu já até comentei isso aqui com vocês,
de que muitas doenças que nos acomete na reencarnação presente, de forma alguma elas estão, digamos assim, traçadas na nossa rota existencial como paradigma de enfrentamento para o processo de evolução e de crescimento que eu preciso na atualidade. Grande parte delas são culpas da atual, vamos falar assim, da atual queda, né? Do repetir de erros antigos que eu me comprometo, aí sim, eu me comprometo em sanar, eu me comprometo a ir adiante, mas quando aqui estou, entro em falhas, entro em quedas, faço coisas indevidas, inoportunas, aí vem as consequências da doença e das dificuldades, das enfermidades como fontes não de processo de evolução, de crescer, de trazer resiliência, mas por misericórdia divina para nos botar freio para que a gente não tenha uma queda pior. Ou mesmo fruto da incúria, né? Porque quantos também não vão nessas bases desenfreadas e infelizmente chegam até a perder a vida. Não, mas estava planejado, era para ser assim. Não. São oportunidades que infelizmente nós tínhamos uma trajetória diferente, reta, e nos desviamos por incúria e improvidência da nossa parte. Então a gente perde nas existências muito tempo preciosíssimo e recursos que estão à nossa disposição e que deveriam estar sendo empregados para crescermos. E aí a gente vai utilizar esses recursos, vai utilizar esse tempo precioso na recuperação da nossa saúde, que não era nem para estar perdida naquele momento, naquela situação. Mas aí, por incúria nossa, repito, por imprevidência nossa, a gente acaba adoecendo. E aí gastamos um tempo oportuno e precioso para nos recuperar. Isso mesmo. E aí, nosso querido Emmanuel Queiroz continua dizendo, e nesse ponto que ele vai falar agora, é muito interessante, que ele diz em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar. Isso aí é fantástico. E servir. Aprender, ajudar e servir. Então, nós precisamos buscar essa paixão o conhecimento, a educação, por querer aprender as coisas, entender, né? Pesquisar, buscar compreender. Então, quem não se admira, quem não fica encantado com o nosso querido Celestino, com tanto conhecimento, quanta busca, é uma verdadeira paixão, né, dele pela busca do entendimento do Evangelho. É bonito a gente ver isso. E quantos outros, nosso querido Haroldo, e outros que estão mergulhados nessa busca, né, pelo entendimento e que nos, assim, a gente fica até motivados em vê-los, tanta dedicação. E a gente não vê essas figuras, né, esses colegas de trajetória, né, esses aprendizes, como Emmanuel diz, né, junto conosco, a gente não vê eles se envaidecerem. Nossa, e nosso querido Celestino, que é mais próximo é uma nosso. Humildade assim, fora do comum, que deveria estar servindo de exemplo para eu, você. E serve, né? Gente é que deveria, porque o que muitas vezes a gente faz? A gente, né, observa, admira, mas não põe em prática pra gente, né? Realizando ali aquela conduta de humildade. Porque, gente, a manjedoura não foi um acaso, não foi um capricho do Cristo. Já é a primeira lição. Humildade.
humildade. Humildade. Sem humildade, não damos mais nenhum passo à frente. É o primeiro dos passos para qualquer vitória a alcançar na nossa trajetória. Não só vitória no contexto espiritual, no contexto da imortalidade, inclusive no contexto do nosso dia a dia. A gente precisa ter humildade para que os outros reconheçam o nosso brilho. Não por vaidade, não por orgulho, mas por disposição, como Emmanuel diz aqui, de aprendizado, de auxílio e de servir, né? Dentro da premissa do que o Cristo veio realizar. Porque nós estamos nesse calcanhar dele, seguindo-o. E, ao menos, para dignificar esse grande líder de nossas vidas, esse Senhor a que de fato devemos a existência, as oportunidades tantas que infelizmente colocamos a perder em muitas ocasiões, nós devemos a nossa existência, a nossa vida e todo o nosso processo de evolução. Como Emmanuel diz aqui, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Né? Ele é quem planeja, ele é que está, né, à frente dessa estrutura toda. Né? E seguindo os seus planos, seguindo e também os seus planos, é sucesso certo. É sucesso certo. O resto é equívoco. Queiroz, e a gente tem tantos exemplos, né, de irmãos nossos de caminhada, como você falou, nós citamos Haroldo e o nosso querido Celestino como esses pesquisadores do Evangelho. Divaldo, né? Mesmo, Aí nós né? temos aqueles que estão no segundo e no terceiro ponto, que é ajudar e servir. Né? Aí nós temos, sim, Divaldo, divulgador da Boa Nova aí aos quatro cantos do mundo. É exemplificador do trabalho. Isso. Né? Ele é as duas coisas, assim, né? Exatamente. Então, além de trazer a ajuda, o servir do Cristo através das pessoas. Raul Teixeira, que é um exemplo aí de superação. Baluarte. E a né? obra dele, ele continua lá dentro, auxiliando, na medida do possível viajando, se esforçando por falar, por estar presente para manter a obra dele, né? O Exato. próprio Alberto Almeida também. Lá no Pará, olha só, né? Tantos exemplos. Se a gente for citar aqui... Mas né? que justamente, Queiroz, eu falei isso... A gente está isso... falando do segmento espírita, mas se a gente for lembrar quantos e quantos exemplos dignificantes nós temos no catolicismo, né? No protestantismo, no islamismo também, no judaísmo e tanto, no mundo inteiro. Isso. Agora que a gente deve seguir os passos. E Jesus elucida, o Evangelho nos aponta o caminho e o Espiritismo escancara a porta. Porque Kardec, se o Cristo é a porta, Kardec é a chave para poder abri-la e a gente adentrar aquele universo dignificante de conteúdos que só estão à misericórdia de Deus para nos sustentar e nos dar apoio para que a gente possa ter sucesso. Se não conquistamos, o problema não está na espiritualidade. Não está na falta de apoio também, viu, meus irmãos? Está em mim, está em você. Então a gente precisa, né, mais do que nunca, despertar. É isso. E, Queiroz, esse movimento do ser realmente cristão, como ele diz aqui, em assunto da vida cristã. Então, eu não sou só cristão quando eu estou no exercício da casa espírita, eu sou cristão em toda parte. Toda parte. Então, onde eu estiver, eu não posso dar um testemunho equivocado daquilo que eu professo. Então, é um exercício, né? Exatamente. É um exercício diário para que a gente possa estar coerente. Não é se cobrando, não é isso. Mas é buscando compreender-nos para que a gente possa ser um servidor, né,
realmente que está buscando se melhorar, mas tem um ponto importante, como ele diz aqui, o que eu preciso sair da minha condição de ego e estar na condição de servidor. Esse processo, minha gente, porque é tão profundo isso, que o Cristo mostrou, como você bem falou, desde o seu nascimento até o seu último É a suspiro, culminância, né? nos trazendo o exemplo da humildade. E a culminância do exemplo dele para o retorno, de fato, de alma limpa ao plano espiritual, que é a história do perdão. Gente, é incrível como a gente ainda tem, né, entraves, dificuldades para alcançar esse denominador de forma tranquila e justa. Ontem, no estudo do Evangelho, no centro que eu comungo, lá no Lar de Jesus, nós fazíamos uma mesa redonda sobre a questão do perdão, né? E para você ter uma ideia, Marilourdes, 1 hora de debate das 8 perguntas propostas com base no Evangelho, capítulo 10, item 15, só conseguimos fazer 3. E era corpo para manga ali e a gente teve que intervir várias vezes, porque era tanto exemplo, tanta coisa, tanta sede, né? Porque a gente sente que as pessoas sofrem por não conseguirem ainda também. Sim, a gente sente, sim. né? Que é uma ânsia. Teve até caso de alguém estar chorando lá, né? Por justamente ter dificuldade ainda de colocar o processo em parte, no dia a dia. Isso cada um de nós tem. Eu não sou diferente, né? Daí o que esses chamamentos da espiritualidade que a gente estuda toda quarta-feira aqui ser de fundamental importância para que a gente possa realmente repensar os nossos feitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas posições, né, políticas, para a via da realização plena, sair desse individualismo, dessa posição egóica que você falou, para a disposição, como Emmanuel bem lembra aqui, de realizar, de servir, né, de aprender. E ele, no trecho seguinte, ele vai dizendo que a nossa preocupação fundamental em qualquer parte, daí muito bem você lembrar a questão, que ser cristão não é só num centro espírita, não é só numa igreja, não é só num templo, de qualquer denominação, sendo religioso, né? Ou num momento de uma oração, de uma prece, não. Em qualquer parte, Emmanuel lembra, né? Em qualquer situação onde eu esteja. Portanto, deve ser a da prestação de serviço em nome do Cristo. Prestação do serviço em nome do Cristo. Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Né? Isso aqui tem uma profundidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade muito grande. Né? Porque o que a gente deve, a única parte, né, compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportem ao reino de Deus. Ou seja, todo tipo de picuinha, todo tipo de dificuldade, todo tipo de interferência nossa
que seja diferente da base do Evangelho, ela deve ficar para trás. Ou mesmo qualquer personalismo que fuja do que o Cristo mostrou. Humildade e serviço. Qualquer coisa que fuja disso, humildade e serviço, a gente deve deixar bem acanhado e bem para trás. E procurar evidenciar, aí sim, o serviço, a planificação das realizações. Né? Que, como eu falei no início, da nossa parte ainda são poucas. Mas aquilo que a gente tiver em desenvolvimento, a gente deve vigiar com mais frequência e orar pedindo a Deus para que a gente possa dar ênfase ao progresso devido e necessário. Porque a minha preocupação não é com o vizinho, não é com o meu colega de trabalho. A preocupação que eu faço é não apontar da dificuldade e do erro, mas é comigo. Qual a minha dificuldade? Qual o meu erro? Porque o nosso exemplo faz muito mais diferença no outro do que o dedo em rige, né? Apontando defeito, criticando, você se achando que é melhor, quando na verdade todos estamos num patamar de aprendizes, como diz Emmanuel. Né? Muito, muito interessante a gente pensar cada vez mais nas nossas atitudes, né, Queiroz? E aí ele vem trazendo, né, que escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele, né, e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Então não tem como dizer, não, mas eu fiz assim porque eu achei que era assim. Ninguém disse nada, não. Está muito bem definido. Nosso objetivo aqui é servir. Né? Se nós estamos executando, querendo ser servido, então a gente precisa parar um pouquinho e pensar. Se nas minhas relações familiares, se nas minhas relações de trabalho, se nas minhas relações com as pessoas, porque a mensagem do Cristo não é só quando a gente está no centro ouvindo a palestra, ou quando a gente está levando uma mensagem, não. O Cristo está, como eu disse e quero reforçar, está nas nossas atitudes todo o tempo. Então, se nós não entendemos isso, que estamos aqui para servir, mas como o próprio Cristo diz, eu não vim para servir. Se o Cristo disse isso, meu Deus, eu não vim para servir. Ai de nós. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E a gente, que somos meros aprendizes, achamos que muitas vezes precisamos ser servidos. E olhe que Jesus, o Cristo, mestre, nem era apóstolo, nem era discípulo, mestre, dizia isso. Imagine eu e você, que nem ainda somos apóstolo, nem somos discípulo, e faltamos ainda um quinhão de existências para chegar à cristificação. Somos aprendizes. E, meus irmãos, a distância é incomensurável. E aí a gente, por qualquer coisinha, porque acha que é a bala, porque né? já leu o livro dos Espíritos, já acha Leu, nem sequer estudou e nem sequer entendeu muitas vezes o Espiritismo. Nós somos ainda muito, meus irmãos, todos nós ainda temos tanta coisa a melhorar. Mas o mais importante... É a leitura do Evangelho, olha, isso pra tu, viu? Olha, chegou pra tu. Nunca é pra mim, né? É pra aquela palestra, né? Eita, se fulano... Rapaz, doido que fulano tá aqui, rapaz. Fulano perdeu. Era pra ele? Não, era pra você, era pra mim, que estava ali naquele momento, né? Então, todos nós, meus irmãos, estamos na mesma caminhada. Todos nós temos muitas dificuldades ainda somos muito egoístas, somos muito vaidosos. Mas quando a gente começa a refletir realmente, aí a gente baixa a nossa guarda, né? E começamos a entender que nós precisamos fazer um autoencontro conosco para que a gente possa aí sim encontrar o Cristo. Porque
Porque enquanto a gente estiver revestido de orgulho, nós não vamos encontrar o Cristo. Porque o Cristo está justamente no olhar do outro, na necessidade do outro, que eu preciso estar pronto para servir. Exatamente. Não está naquele cargo no centro, não está naquele cargo no trabalho, não. Está na convivência do dia a dia, né? Então nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa cuidar do que nos falta ainda para ser um bom servidor. Né, aprendiz, um bom aprendiz. Um aprendiz de servidor, né? Então a gente nem servir direito, a gente serve. Então, nós não somos, aprendiz de servidor. Nós não somos mestre de obra, nós somos ajudante de pedreiro. E nem pedreiro, somos ajudante de pedreiro. Né? Porque tem o mestre de obras, o pedreiro e o ajudante, né? A gente está na categoria lá atrás. Pois é. Mas então vamos lá. Vamos passo a passo, confiando. E a gente consegue. Agora a gente tem que ter humildade e aproveitar as situações de reveses para adquirir resiliência junto ao Cristo, junto ao que o Evangelho nos aponta como caminho, né, de sustentação e de superação. E Emmanuel continua. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. O evangelho que, quanto mais o tempo passa, mais é respeitado, mais é atual, não é atualizado não, mais é atual, porque é atemporal. Vai passar, como ele mesmo nos falou, o tempo, passa o tempo, mas as palavras que ele deixou, né, porque foi vivência pura da verdade, não passarão. E é por isso que Emmanuel diz aqui, que a chefia do Divino Mestre está sempre mais viva, porque quanto mais eu e você cresce, no sentido moral, evolui e aproveita de fato a reencarnação, no sentido de absorver e de crescer, no aprendizado, no serviço, né? E na nossa disposição para, em nós, nos conhecermos e com esse conhecimento fazermos as mudanças tão necessárias a nós mesmos para sermos melhores, aí sim a gente vai amadurecendo mais, espiritualmente falando, e entendendo com mais clareza a cada passo, a cada reencarnação, o Evangelho dele, como fonte imorredora para as nossas vidas. Sabe, aquela Constituição mais do que federal, que não precisa ser modificada, pronto. O melhor e o mais completo código de ética, de conduta e de vida que nós podemos ter está à nossa disposição há tempos, que é o Evangelho do Cristo. E quem comunga o Espiritismo, aí sim tem ele redivivo. Muito mais disposição, meus irmãos, sem brincadeira, para o sucesso. Então a gente precisa aproveitar o quanto antes essas bênçãos do céu. E aí ele fecha, né, Queiroz? Quase. Valendo você aí. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Para que as nossas ações, o nosso gasto de energia não seja equivocado, mas tenha um direcionamento, tenha um objetivo, né? Então isso é extremamente importante. E aí ele fecha com... Ajudemo-nos, ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. É o processo de evolução, né?
é a vontade divina, que é de fazer com que eu e você atinja a felicidade. Quanto mais a gente teima em remar contra a maré, mais a gente encontra dificuldade e mais a gente cansa. Mas chega um momento que eu não suporto mais esse nadar contrário. Aí no cansaço e na exaustão, como o filho pródigo, que está ali na lama com os porcos e sentindo aquela situação, percebe, cai em si que aquilo ali não é para ele, que de fato o que é para ele é que o que o pai tem a ofertar, aí ele faz o retorno. Aí ele começa a remar a favor da maré, a favor do progresso. E a felicidade vem. O abraço com a divindade, o abraço, né, com aquele que antes, distante, eu tinha como Deus. E que depois, amadurecido e crescido, eu enxergo, eu vivencio, eu entendo, eu sinto como pai. Aí é aquela história, né? Só o abraço, só a felicidade e as lágrimas de realização. E é isso a nossa trajetória. E o quanto antes nós atingirmos essa culminância, sem dúvida, melhor será, não só para nós, mas para todo mundo. Não é? Então, é isso aí. Fechamos com chave de ouro essas elucidações maravilhosas que Emmanuel nos trouxe. E como sempre fazemos no caminho de fechamento, nós temos um poema, que hoje é ela de novo? Sim, nossa querida Maria Dolores, que traz para nós caridade e caminho. E ela diz assim: alma querida, observa na terra que se aprimora, a vida fuge por fora nas trilhas da evolução. Em toda parte, no entanto, sob ruídos e disfarce, a dor é chaga a ocultar-se por dentro do coração. Nunca existiu para os homens tanta cultura brilhando, altas conquistas em bando, inventos, palmas, troféus. Mas a violência campeia no império do instinto bruto, ouro e sangue, pompa e luto, estremeiam-se ante os céus. O ódio incendeia povos. A ambição ruge no excesso, desnorteando o progresso. A discórdia aflige o lar. As criaturas se apartam sob o medo que as domina. A treva espalha em surdina a guerra ativa no ar. Mas, sobretanto o tumulto, reina a divina presença. Em Cristo, a luz se condensa e aponta o sol por vir. Quanto a nós outros, obreiros de qualquer tempo e lugar, a ordem é trabalhar e o lema é sempre servir. Alma fraterna, sigamos, a voz do céu nos confia a base do novo dia no campo renovador. Caridade, caridade, sem cansaço ou retrocesso, eis o caminho de acesso ao reino do eterno amor. Lindo. Que maravilha. E realmente parece que Emmanuel, quando escreveu uma coisa, estava junto com ela aí. Né? Também Pois nesse é. poema, né? Perfeito. Fecha de fato com chave de ouro. É isso aí, meus irmãos. Nós estamos sem a presença no momento do nosso querido, né, Colaborador. contra-regra, que ajuda-nos na transmissão, que é o nosso filho de 15 anos, que foi ali com a sua turma. Então, eu vou já me despedir, me retirando aqui para dar a conclusão ali, enquanto Marilurde vai fazendo as suas considerações finais. Um beijo no coração. E é isso, meus irmãos. Que possamos, seguindo essa poesia magnífica da nossa querida Maria Dolores, não é?
buscar realmente, no exercício da caridade, harmonizar o nosso coração e sentir no nosso irmão a presença de Jesus. E com isso, consolar os nossos corações, que possamos seguir sempre juntos, unidos, seguindo o Mestre, seguindo o seu Evangelho. Muita paz e até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira, aqui ao vivo. Um grande abraço.